Prazer, queridos companheiros. Steffler. Hoje, esta mensagem torna-se mais do que uma visão. Deixa de ser apenas um olhar. Deixa de ser apenas um estado. Mas hoje vamos falar sobre mentoria. A forma como nós observamos a dedicação que todos os teus eus, que todos os teus mentores e que todas as instâncias superiores têm. Nestes, noutros e em ti. Hoje vamos falar sobre aquilo que é o mais importante ou o maior dos suportes da tua experiência. O maior dos suportes de uma grande mudança. Hoje vamos falar-te sobre aquilo que muitas das vezes modifica a tua vida. Aquilo que muitas das vezes transforma a tua experiência. Esta mentoria. E aqui está mais do que simplesmente os teus mentores. Estão os teus eus, as instâncias superiores, guias, mentores, centelha divina, fonte e energia. Dentro deste pequenino tema estão consciências enormes. Estão linhas de trabalho gigantes. E linhas de trabalho significa uma sequência. Significa um trabalho muito minucioso. Um trabalho muito perfeccionista. Um trabalho muito bem aplicado. Pois quando as instâncias superiores querem trabalhar em ti, eles sabem como fazer. A força que colocar, o desejo, a intensidade, a frequência, as palavras, o sentimento e o tom. E eles são especialistas nisto. Bem, se me posso incluir aqui, claro que sim. Para ti, então, toda esta mentoria é mais do que isto. Este trabalho é um trabalho de energia. É um trabalho de frequência. Um trabalho de 24 horas de Gaia. Um trabalho no tempo de Gaia, mas no tempo do universo também. Steffler, o que é que isto significa? Que no tempo que tu vives em Gaia, nós entregamos-te um suporte a todo o momento. Nós auxiliamos as tuas energias, trabalhamos as tuas forças, amplificamos a tua vibração, colocamos-te os desejos certos para tomares as melhores decisões, modificamos a vibração do teu coração, colocamos-te desejos intensos. Mas há uma coisa que tu nunca reparas, que os grandes marcos na tua vida, que os grandes marcos que proporcionaram as maiores mudanças, foram sempre no tempo exato. O que é que isto significa? Que quando tu achavas que nada daquilo poderia acontecer, existe todo um trabalho de força, um trabalho de energia, um trabalho de dedicação, um trabalho de colocar o sentimento certo no teu coração, de te influenciar pela energia, de te modificar o teu redor, de preparar o ambiente, de preparar o terreno, de preparar as consciências que chegam até ti, as consciências que saem de ti e aquilo que tu podes entregar. E este é um trabalho que muitas das vezes, numa consciência da mente, é feito por nós. Inúmeras vezes. Numa consciência divina, também. Mas chega um ponto, numa consciência totalmente livre, que muitas das vezes este trabalho não é tão intenso. Este trabalho não é tão intenso. Esta é exatamente a palavra certa. Porquê? Porque tu conheces como é que a energia trabalha. Tu conheces como trabalham as frequências. Mas mesmo assim, nós temos visões. Nós temos percepções que te podemos entregar muitas vezes. Imagens das maiores informações. E imagens das maiores sabedorias. Conhecimento da maior sabedoria que existe nos universos. Nós temos esta capacidade. No meio de uma interiorização, no meio de uma elevação, conseguimos te entregar todas as coisinhas certas. Mas há algo que tu desconheces. A mentoria é um terreno para os maiores mestres. E agora estou a falar de uma mentoria um pouco acima.
aquele onde se preparam experiências, aqueles onde se conseguem programar as maiores experiências ou as vidas. Esta é uma mentoria diferente. Uma mentoria onde os maiores mestres trabalham aqui. Aqueles que têm com certeza a frequência de uma emoção totalmente do Criador. E sabes porquê? Porque só uma consciência dessas conseguiria transportar uma rede informativa. Só uma consciência dessas conseguiria suportar uma rede de forças, uma rede de intensidade. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isto é com certeza toda a emoção, todo o transporte de energias, todo um transporte de partículas cintilantes, de forças que trabalham sozinhas, de energias que suportam uma experiência e uma dimensão inteira. E se isto é possível em Gaia? Claro que sim. Esta não é somente uma mentoria nossa. Isto não é somente um trabalho nosso, mas sim teu. Tu também trabalhas nesta mentoria. Tu também tens a capacidade de trabalhar neste estado. Porque tu, quando chegas a este estado, ao estado da maior frequência, de uma consciência enorme, de um estado de uma compaixão e de uma ação enorme, tu consegues transportar a rede de tua consciência, o estado da maior emoção. Tu consegues trazer para o aqui e para o agora a maior das energias, a maior das intensidades, o maior dos arquétipos e colocar no outro o desejo, de colocar no outro a interligação. E porquê? Porque neste momento tu também estás totalmente interligado à única coisa que existe em comum com tudo aquilo que existe, a energia. Mas a energia do Criador. A energia do Criador. E tu perguntas, mas Stefan, é diferente? Claro que é diferente. Existe uma energia e as mais diversas frequências e os mais diversos estados. Mas quando falamos na energia, falamos na energia do Criador. Então esta mentoria não é só uma mentoria nossa, mas também tua. Então a partir de aqui passa a haver duas mentorias numa só. De nós para vocês e de vocês para os outros. E quando isto acontece, é o trabalho da maior cooperação. É o trabalho do maior dar. É o trabalho de muitas consciências juntas. Pois tu não conheces, mas existe um plano único onde todas as consciências se juntam. E aquela rede é uma e apenas uma só. Aquela rede passa a comportar-se da mesma maneira, com o mesmo sentimento, com a mesma emoção, com a mesma informação. A emoção, a informação e a energia do Criador. E quando tu chegas a este estado, a tua consciência junta-se a esta rede. E tu fazes parte da mentoria. Tu fazes parte dos grandes mestres que trabalham na mentoria dos outros. Tu fazes parte de uma rede enorme de consciências. Tu fazes parte de um estado enorme. E a pergunta é simplesmente uma. Stefan, e todos chegamos lá? Claro, senão esta mensagem não seria dada desta forma. Juntar-te a esta mentoria significa 3 coisas. Uma, que o teu trabalho da energia foi constante e persistente. Que o teu conhecimento acerca do Criador, Deus e Universo é único. E que tu não discutes quem é o Criador. Tu simplesmente trabalhas com o Criador. Tu não discutes quem é o Criador com o outro, nem com outra consciência. Aqui, neste plano, tu trabalhas com o Criador. E a ideia, o sentimento, a emoção e a informação é apenas uma só. Mas, Stefan, existem várias dimensões de mentorias? Não. Esta mentoria que te falo é apenas uma rede enorme construída por várias consciências, onde eu faço parte
E alguns de vocês também já estão incluídos. Onde aqui a emoção, aqui as partículas cintilantes, aqui a força do Criador, aqui a informação e a emoção são apenas uma só. Mas quando tu chegas a este ponto, ou quando tens o desejo de chegar aqui, tu começas-te a comportar dessa maneira, no auxílio ao outro, no trabalhar com o Criador, no desenvolver as tuas forças, no potencializar aquilo que tu mais conheces. Mas, sobretudo, uma e apenas uma única coisa: o Criador, a energia. E é aqui que a maior parte das consciências tem que compreender. O Criador e a energia não são duas coisas. O Criador não é uma e a energia não é outra. O Criador e a energia são apenas dois nomes distintos para a mesma força, para a mesma consciência, para o mesmo estado. E este não é apenas um estado de plenitude, é um estado de ação, um estado de desenvolvimento, um estado de entrega, um estado de criação, um estado de crescimento, um estado de expansão. E isto torna-se muito mais do que aquilo que tu possas imaginar. E aqui chegamos a um ponto em que, afinal, a mentoria são duas coisas: o Criador e tudo aquilo que se desenvolve depois do Criador. Então, quando falo nesta parte, só poderíamos imaginar várias consciências a trabalhar em prol de cada um de vocês. Na energia, na força, no desenvolvimento, mas nenhuma delas trabalha somente. Nenhuma delas trabalha sozinha. Nenhuma delas trabalha sem o Criador. Nenhuma delas trabalha sem energia. Pelo contrário, todas estas consciências trabalham no Criador e na energia. E por isso é que todas elas são tão importantes. E por isso é que muitas das vezes não há necessidade de distinguir uma consciência de outra, uma energia de outra. Porque quando pegamos na primeira lei de todas as coisas, transformamos tudo isto em algo muito simples. O Criador, Deus, é energia. E a energia será sempre o Criador ou Deus. Podes entregar um nome que tu quiseres, mas esta separação nunca irá existir no estado da mentoria, no estado destas consciências unidas, onde tu também estás, onde tu também podes chegar, onde tu também podes desejar e concretizar. Mas há uma coisa que tu tens de relembrar: é um trabalho misturado com um prazer, com uma dedicação, com uma entrega, mas o trabalho significa sempre crescimento. E crescer significa sempre expandir. E expandir significa sempre, mas sempre, Criador. Então podemos concluir duas das mais coisas importantes: que a mentoria vive-se no Criador, que o estado onde todas estas consciências habitam nunca poderiam ser menos do que a força da energia, do que a intensidade do Criador, para te entregar numa experiência em Gaia com tantas emoções, com tantas discrepâncias de consciência, o máximo auxílio, o máximo prazer e guiar-te sempre nestas frequências. Mas a mentoria torna-se algo ainda maior. Porque se tu prestares atenção, eles não estão ali para te dizer direita ou esquerda, mas sim um único caminho, uma única direção e uma única escolha: o Criador. Se tu reparares, nenhum dos guias, nenhum dos mentores, nenhum dos eus está ali para te informar se é direita ou esquerda, cima ou baixo.
mas a função de todos eles e a ação de todos eles é apenas um único caminho e uma única direção. E aqui, quem te disser ao contrário, e aqui, qualquer consciência em Gaia que te diga que não, lembra-te desta mensagem. Lembra-te aqui, nós que neste estado conhecemos tão bem quais são as direções, que tu conhecemos melhor que ninguém, sabemos exatamente como, de que forma, com que sentimento, com que emoção e em que estado. E repara, hoje te estás a ouvir isto, não é porque sim, nem é porque não. Já vem de um trabalho de algum tempo, da tua consciência, dos teus eus, de toda esta mentoria, para que em Gaia consigas viver a maior das experiências, a experiência do Criador. Então hoje não estás porque sim, ou por acaso, mas porque sentiste. Porque toda a mentoria foi feita para que tu aqui estivesses a escutar. Para que tu soubesses como é que isto acontece. Porquê que acontece. Mas mais do que isso. Stefan, quais são os 3 motivos principais por teres entregue hoje esta mensagem? 1. Para que tu percebas o que é mentoria. E afinal, a mentoria é o Criador na maior das ações. A mentoria é o Criador a trabalhar em cada um de vocês, nas mais diversas consciências. Distribuindo-se em guias, em eus, em centelha e em fonte. Mas que, na verdade, a mentoria é a ação do Criador. Para que tu compreendesses que a experiência em Gaia é uma experiência incrível e maravilhosa quando tu consegues escutar em plenitude esta mentoria. E agora, mudamos esta visão para algo ainda maior. Ou mudando estas palavras de uma forma diferente. Afinal, toda a mentoria é um trabalho do Criador para que tu despertes para a ação maior. Mas mudando isto, ainda de outras palavras, nós podemos concluir algo ainda maior. Que afinal os teus eus, a tua centelha, os teus guias e os teus mentores fazem parte de uma rede enorme de consciência. Onde aí o sentimento, o estado, a vibração e a informação trabalha de acordo num único caminho, numa única direção, o Criador. E que a experiência em Gaia proporciona-te não viver apenas emoções, não viver apenas experiências, mas Gaia proporciona-te experienciares a mentoria no melhor de todas as coisas. E o que é que isto significa? Que Gaia proporciona-te viver o Criador no maior dos estados. E hoje também não posso ir mais além, porque se me perguntares quantas vezes mais posso subir nesta informação, eu diria-te mais algumas, mas hoje já foi o suficiente. E por isso